Fala aí, rapaziada, beleza? Tópico 2.5: relações entre as raízes e os coeficientes de uma equação do segundo grau. Então, dando sequência, ok? Nos tópicos, né, para a avaliação, no caso, equação de segundo grau. Relações entre as raízes e os coeficientes de uma equação do segundo grau. Vamos lá. Pessoal, quando a gente fala relação, né, entre as raízes, né, relações entre as raízes e os coeficientes de uma equação do segundo grau, a gente tem o seguinte: tem uma equação, a forma da equação de segundo grau é essa: ax² mais bx mais c igual a zero, ok? Sabemos que a equação de segundo grau tem duas raízes, x1 e x2. O nosso objeto de estudo ele recai nas raízes e na relação entre os coeficientes. Eu não vou ficar provando nada, dando muita volta, tá? Mas vamos lá. A gente tem a soma das raízes, ela é o quê? x1 mais x2. Ou seja, a soma das raízes, a relação dessa soma com os coeficientes é igual a menos b sobre a. Aí eu pergunto, né? Melhor dizendo, o aluno pergunta: professor, da onde saiu que soma é menos b sobre a? Então, eu vou chegar e vou fazer o seguinte aqui. A gente tem as raízes, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ou seja, x1 vai ser o quê? Menos b mais raiz de delta sobre 2a, mais x2, que é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Vamos somar isso aqui. Somando isso aqui, o que a gente tem? Menos b mais raiz de delta menos b menos raiz de delta sobre 2a, mesmo denominador. O que a gente faz aqui? Esse aqui facão com esse, vai sobrar menos 2b sobre 2a. Ou seja, a soma das duas raízes é menos b sobre a. Isso pode ser feito com produto, né? Com soma dos inversos das raízes, né? Soma do quadrado das raízes. Isso aí pode ser feito em tudo, só que vai ficar muito longo, muito extenso, tá? Então a gente tem que arrumar algum jeito para simplificar as coisas. Então o jeito é o seguinte: temos que ter em mente isso aqui, mais uma vez: ax² mais bx mais c igual a zero, soma é igual a menos b sobre a e produto é igual a c sobre a. Aí eu vou dar um exemplo. Se eu quero a soma do quadrado das raízes, preciso decorar alguma fórmula, algum macete? Não. É o seguinte: a gente vai fazer tudo, soma dos inversos, soma dos quadrados, a gente vai fazer tudo em cima de soma e produto. Tem como a gente reescrever isso aqui que ele quer? A soma do quadrado das raízes? Tem como reescrever? Tem. É o seguinte: isso aqui, x1 ao quadrado mais x2 elevado ao quadrado, que é a soma do quadrado das raízes, é igual a x1 mais x2 elevado ao quadrado menos 2 vezes x1 vezes x2. Por quê? Porque x1 mais x2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que x
1 elevado ao quadrado mais 2 vezes x1 vezes x2 mais x2 elevado ao quadrado. Ou seja, o que está diferente é isso aqui. Então, isso, x1, a soma do quadrado das raízes vai ser igual a x1 mais x2, porém menos o termo central. Aí eu falo para vocês, o que ele quer, x1 elevado ao quadrado mais x2 elevado ao quadrado é igual soma elevado ao quadrado, x1 mais x2 elevado ao quadrado, menos 2 vezes, quem é x1 vezes x2? Produto. Olha aí. A soma do quadrado das raízes é isso aqui, ó. Soma ao quadrado menos 2 vezes o produto. Essa é a essência da coisa. Trabalhar com soma e produtos notáveis. Olha só como que é. Se eu quero a soma das raízes, olha lá. Se eu quero a soma das raízes, eu tenho menos b sobre a. Produto das raízes, c sobre a. Diferença das raízes, raiz de delta sobre módulo de a. Soma dos quadrados das raízes. Olha só como é que ficou. E aí vai. Soma dos inversos das raízes. Então ele pode... Soma dos cubos das raízes. Média aritmética das raízes. Média geométrica das raízes. Média harmônica das raízes. Então, tem essa relação. Não tem a necessidade de decorar, que tudo vai sair por soma, produto e produtos notáveis, né? Se a gente quer a soma dos cubos das raízes, aqui, ó, nós temos isso aqui. Soma dos cubos das raízes, x1 ao cubo mais x2 elevado ao cubo. Qual o produto notável? Aí a gente faz com o produto notável, x1 mais x2 elevado ao cubo, e tira o quê? O termo para ficar igual a x1 ao cubo mais x ao cubo, x2 ao cubo. E chega à conclusão que a soma dos cubos das raízes é essa expressão aqui. Ok? Não é difícil, você só precisa relacionar. Não vou fazer todos os casos aqui um a um, porque não tem necessidade. Vamos lá. A gente tem aqui, ó, o primeiro exercício aqui, ó. Calcule a soma dos quadrados das raízes, tá? Um exemplo. Ele quer a soma dos quadrados das raízes. O que ele quer? x1 elevado ao quadrado mais x2 elevado ao quadrado. Ele quer isso. Isso aqui é a mesma coisa que x1 mais x2 elevado ao quadrado menos o termo central. Ou seja, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado é igual. Quem é x1 mais x2? É a soma. Soma elevado ao quadrado menos 2 vezes o produto. Eu já tenho a relação aqui. Aí eu venho aqui, quem é a soma? É menos b sobre a. Soma é quem? Menos b. Menos 2 sobre a, que é 1. Soma é 2. Já descobri a soma. Produto, quem é? É c sobre a. Quem é c? 6. Quem é a? 1. Produto é igual a 6. Já tem um produto igual a 6. A soma dos quadrados das raízes vai ser igual. Soma 2 elevado ao quadrado menos 2 vezes p, que é 6. Ou seja, 4 menos 12. Resposta, menos 8. Então, a soma dos quadrados das raízes é menos 8. Essa que é a resposta. Outra questão. Sem resolver a equação, olha, ele pede aqui, sem resolver a equação. Sem resolver a equação, 3x ao quadrado menos 2x menos 5 igual a 0, calcule a soma dos inversos das raízes. Aí, pessoal, soma dos inversos das raízes, olha só.
Soma dos inversos é o quê? 1 sobre x1 mais 1 sobre x2, ok? É a soma dos inversos das raízes. Não decorei nada. Eu vou trabalhar com soma e produto. Ah, professor, eu quero decorar. Eu quero ir para a prova com isso aqui decorado. Beleza. Você faz uma lista, você decora, não tem problema. Não tenho decorado. Eu vou fazer o que aqui? O MMC. Aqui vai ser x2, aqui vai ser x1. Vai ficar o quê? x2 mais x1, x2 vezes x1. Ou seja, eu tenho a soma sobre o produto. Então, a soma dos inversos das raízes é soma sobre produto. Mas quem é a soma? Menos b sobre a. Quem é o produto? C sobre a. Ah, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Simplifica aqui. Então, a soma dos inversos da raiz vai ser o quê? Menos b sobre c. Ah, eu lembro o quê? Coeficiente. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Procura aqui, ó. Quem é b? B é menos 2. B é igual a menos 2. Quem é c? C é menos 5. Se a soma dos inversos das raízes é menos b sobre 5, então eu tenho menos b sobre 5. Ou seja, menos com menos 2 sobre c, que é menos 5. Vai ficar o quê? Menos com menos mais, com esse menos aqui, menos 2 quintos. Essa é a resposta. A soma dos inversos das raízes é menos 2 quintos. Viu que eu não utilizei decoreba nenhuma. Eu vim aqui, ó, forma da equação de segundo grau. Ó, descobri quem era B, descobri quem era C. Vim aqui, ó, soma e produto. Eu usei a essência para resolver. Então ele pode pedir qualquer coisa. Soma das raízes, produto das raízes, diferença das raízes, soma dos quadrados das raízes, soma dos inversos das raízes, soma dos quadrados dos inversos das raízes, soma dos cubos das raízes, média aritmética, média geométrica e média harmônica das raízes. Agora, lógico que você tem que saber o que é média harmônica, o que é média geométrica, o que é média aritmética. Média aritmética das raízes, x1 mais x2 dividido por 2. Média aritmética. Mas quem é x1 e x2? É a soma. Então, a soma dividido por 2. Mas quem é a soma? Menos b sobre a dividido por 2. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, menos b sobre 2a. Essa fórmula, entre aspas, né, que indica a média aritmética das raízes. Simples, né? Então, para cada um desses, você pode exercitar. Para cada pedido desse, você pode fazer um jogo com x1 e x2, com soma e produto. E se entrar em produtos notáveis, como é o caso de soma dos quadrados das raízes, soma dos cubos das raízes, você vai ter que fazer. Tá legal? Então, pessoal, por hoje é só. E um forte abraço. Valeu? Chega na nossa playlist e dá uma olhadinha lá nos exercícios. Valeu, até mais.